pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos! E se você é novo por aqui e ainda não conhece a Revista Esmeril, dá uma olhadinha lá no site. A gente agora está fazendo uma trilogia. Em maio saiu a edição dedicada à Grécia, em junho sairá a edição sobre Roma e em julho a edição versando Cosmovisão Judaico-Cristã. Se você ainda não é assinante, dá uma olhadinha na edição sobre a Grécia para ver se você pode perder as próximas. Eu tenho certeza que não. E ainda, se você também é novo nesse canal e ainda não conhece a livraria Bruno Torlai, a boa notícia é que amanhã começa uma daquelas mega promoções. E aproveitando essas promoções, eu vou falar sobre alguns assuntos que me possibilitam indicar algumas dicas de leituras para vocês que gostam de ler. Se você não gosta de ler, de todo modo, fica comigo nesse vídeo que hoje eu vou tocar num assunto que me diverte, que é a estupidez e ignorância dos meus ex-colegas universitários. Já fui aluna em universidade pública e até já lecionei um tempinho em universidade pública. E poucas vezes na minha vida eu conheci tanta gente ignorante, considerando que a universidade deveria ser um lugar de preservação, conservação e cultivo da cultura. E ela tem se tornado cada vez mais um lugar de degradação psicológica, moral e mesmo profissional. Hoje é sobre isso que eu vou falar. Todos vocês já devem ter ouvido aquela expressão do Olavo de Carvalho, que ele aplica a várias pessoas, que é a paralaxe cognitiva, é quando a pessoa ela afirma uma série de coisas e faz exatamente o contrário. Ela não vive em conformidade. Não há nenhuma coerência entre aquilo que ela professa, entre aquilo que ela diz e entre aquilo que ela é. Pior, não há nenhuma coerência entre aquilo que ela diz ser o correto e a maneira como ela vive. Então, essa paralaxe cognitiva, ela está presente em teorias, em filosofias e, mais do que tudo, no comportamento das pessoas. Eu indiquei recentemente o livro do Diogo Fontana, chamado A Exemplar Família, de Itamar Hauman, que justamente expressa em forma de literatura um caso típico de pessoas que vivem em total incoerência com relação àquilo que elas defendem. Então, eles defendem algo politicamente e vivem de uma maneira que essa visão política critica. Então, é uma total contradição, né? E enquanto eu estive na universidade como professora, o que eu mais vi foi esse tipo de comportamento, né? Gente com uma vida completamente contraditória com relação àquilo que eles diziam defender. Uma coisa que eu reparei é que muitas dessas pessoas vivem nessa confusão mental por falta de maturidade e autodomínio, por falta de um completo, né, um profundo autoconhecimento, ou no mínimo um esforço permanente para ampliar cada vez mais esse autoconhecimento. Para dar um exemplo concreto para vocês, eu tive uma colega que era assim, uma pessoa que concordava em absolutamente tudo comigo quando eu criticava a mediocridade e a preguiça dos nossos colegas, que era um bando de gente acomodada, que estava ali há 15 anos, 20 anos, sei lá, o tempo todo da vida universitária deles repetindo a tese de doutorado. Aí eu criticava as pessoas que só sabiam dar aula da mesma coisa. Eu criticava as pessoas que não submetiam os alunos aos clássicos e já jogavam em cima deles os contemporâneos, como se fosse possível compreender o grande diálogo entre os filósofos sem você ter aquela base que é Platão e Aristóteles. Eu criticava também muito aqueles professores que humilhavam os alunos e, por meio de um comportamento completamente abusivo, tentavam resolver ali em sala de aula os seus problemas psicológicos. E ela concordava comigo em tudo isso, porque ela era uma pessoa ela é, com certeza, uma pessoa muito interessada em ética. Ao mesmo tempo, é alguém que vivia numa confusão total, porque era uma pessoa que procurava a virtude, que achava que a educação da virtude era o caminho, e ao mesmo tempo professava toda aquela simpatia que é comum na universidade, à esquerda, ao PT, etc., que a gente sabe que foi um partido que fez da imoralidade
o seu expediente político por excelência, né? Então, tudo aquilo que eu falava sobre a universidade, eu também achava sobre o PT, sobre os vários partidos de esquerda, sobre sindicato, etc. E ela sabia que tudo aquilo estava errado, mas ela ou não entendia ou se fazia de desentendida, né, quando se tratava de perceber que tudo aquilo que acontecia na universidade, todos aqueles vícios, na verdade, eram irmãos de tudo o que foi a política dos governos PT e dos governos PSDB, porque na verdade não tinha muita diferença, né? E o que é mais engraçado é que essa minha colega era professora de Aristóteles, ela estudou Aristóteles e ela estudou também um filósofo que foi ela que me apresentou, que foi ela que me deu a dica desse cara aqui, que é o Alasdair MacIntyre. Foi a primeira pessoa que me falou deste livro. E eu fiquei super animada quando eu descobri na semana passada que a Vide Editorial, agora eu vou falar umas 10 vezes essa frase, a Vide Editorial foi aquela editora criada no Brasil para abrir o mercado editorial e publicar tudo que o Olavo de Carvalho estava dizendo, que não estava sendo publicado no Brasil, e se sonegava uma parte importantíssima do debate que acontecia no mundo com relação aos problemas filosóficos principais, tá? A Vide Editorial, eu fiz uma live com o Silvio Grimaldo aqui, se você não assistiu, procure aí, live Silvio Grimaldo, você vai achar, tá? Foi no começo do ano, foi lá em fevereiro, eu fiz uma live aqui para ele contar a história da Vide, e ele disse que a Vide, inclusive, nasceu como um apostolado do Bento XVI. Nasceu também com a missão, não só de ampliar a cultura, mas de particularmente não permitir que todos os livros que não fossem progressistas, todos os livros que fazem parte do debate, que são importantes, fossem publicados. Então, o Olavo dizia, tem um muro de livros que não se publica no Brasil. E a Vide Editorial nasceu para que esses livros fossem publicados e tivessem lugar aqui. Tá? A Vide Editorial tem esse significado na cultura. E foi a Vide Editorial que publicou aqui, Depois da Virtude, traduziu do Alasdair MacIntyre. Fiquei tão feliz quando eu vi isso, porque o Olavo de Carvalho é o cara mais execrado na universidade. E o Alasdair MacIntyre é um cara estudado na universidade, foi inclusive objeto de estudo dessa minha colega, que era uma pessoa que realmente tinha preocupações com a imoralidade na universidade, e a gente era próxima com relação a isso. A gente achava um completo absurdo a imoralidade na universidade, e ela tinha esse comportamento. E não à toa, uma pessoa que leu Ética Nicômaca, conhecia muito bem a Ética Nicômaca e tinha feito um doutorado sobre o MacIntyre, é uma pessoa preocupada com virtude. Ao mesmo tempo, era uma pessoa de esquerda. Provavelmente ainda é uma pessoa de esquerda, né? É uma pessoa que dizia, depois do impeachment da Dilma, vou votar no Lula. E eu ficava olhando e falando, caramba, né? Olha que coisa engraçada. O ambiente universitário, a tal ponto, gera um reduto de ignorância que as pessoas não têm a chance, ainda que elas estudem o autor, cujos fundamentos demonstram que tudo aquilo que a esquerda faz é um negócio que degrada as pessoas moralmente, ainda assim, essas pessoas, por causa do ambiente universitário, por causa da identificação, por causa de uma série de narrativas que são vendidas ali dentro, essas pessoas vão dizer que o Olavo de Carvalho é uma desgraça. O Olavo de Carvalho inspirou o nascimento da editora que publicou Depois da Virtude. Eu vou falar isso tanto essa semana que vocês vão enjoar de me ouvir falar disso aqui. É um tapa na cara deles isso aí. Aliás, o sucesso da Vide Editorial é um tapa na cara da ignorância dos universitários, tá? Esse pessoal é incapaz de perceber, mesmo tendo acesso às joias da cultura, o quanto a universidade, em sua decadência, é fruto da politização total que foi feita nos campos e ao rebaixamento da universidade como instituição aí ocupada em cultivar o que há de melhor na cultura. Eles não percebem isso, a tal ponto não percebem que a produção universitária, ainda que as pessoas estudem os maiores clássicos, se distorce esses clássicos e se distorce esses autores para que se caiba no discurso político que eles estão habituados a professar. E é isso que eu chamo de maior das ignorâncias dos universitários. Quando você está na universidade, não é verdade que você não tem acesso a ler coisas boas, não é verdade que você não tem acesso a alguns professores preocupados em ensinar. O problema é outro. O problema é que se vive em paralaxe cognitiva o tempo todo. E por mais que você se esforce em ler o que de melhor a cultura produziu,
enquanto você não percebe o profundo equívoco entre uma atitude e seu modo de vida e tudo aquilo que você aprende com o melhor da tradição e se propõe a cultivar, enquanto você não perceber esse total desacordo, enquanto você não perceber que você é pura desarmonia e por isso você sofre, né, você vai estar simplesmente preso numa gaiola de ignorância. E isso é a universidade hoje. Não é que não hajam boas pessoas lá dentro, pessoas preocupadas em fazer um bom trabalho, mas o ambiente todo, ele é feito para induzir as pessoas à paralaxe cognitiva, tá? Então, esse caso concreto, para mim, é muito incrível, porque esse livro me foi apresentado por uma professora, né, que era correta, que fala, pô, essa pessoa tá tentando fazer algo legal, né, mas ao mesmo tempo flerta com o feminismo e acha que o problema do mundo são os outros, e acha que votar no Lula é a solução, né, uma pessoa que lê Aristóteles, entendeu? Quer dizer, aí eu me pergunto, né, será que as pessoas não percebem que existe uma relação entre as reflexões profundas que elas fazem sobre ética e tudo aquilo que a gente professa como aceitável em uma ou outra direção política? O resultado disso é que as melhores pessoas mais bem formadas, são aquelas que viram as costas da universidade, recusam aquela atitude que você é obrigado a ter se você está lá dentro. E essas pessoas são as pessoas que realmente estão trabalhando para que a gente tenha a tal da restauração da cultura no Brasil. Amanhã vocês vão conhecer aqui mais um escritor de verdade nesse canal. Amanhã às 6 horas da tarde. Um cara sensacional que escreveu um romance brilhante. Vai estar aqui amanhã. Essas pessoas todas, elas estão trabalhando na contramão do que se tornou a universidade, tá? E são essas pessoas que estão fazendo coisas boas, inclusive o pessoal da Vídeo Editorial, traduzindo um autor extraordinário, que merece atenção. Amanhã minha livraria tem promoção, se você não tem esse livro, procura lá. Até se você for professor universitário, aproveita, viu? A promoção é do dia 2 ao dia 9. Essas pessoas tiveram que sair da universidade e procurar aqueles que dão um grande exemplo de verdadeira liberdade, que é o caso do Olavo de Carvalho, para realmente fazer algo de interessante. E eu não digo interessante pelo Brasil, interessante a começar por si próprio, a começar pelas pessoas ao redor, em maior ou menor escala. A Vide começou pequena e hoje ela é grande. Ela é tão grande que ela está trazendo para o público brasileiro algo que a universidade, no máximo, fica lá esmiuçando, de nota em nota, mas que ela não divide. Obrigada pela companhia e até a próxima.